aqui. Legal. Então, a aula de hoje, do dia 25/7, eu vou estar tratando aqui sobre um padrão chamado modelo OSI. É um padrão que a gente tem como referência no conhecimento da tecnologia de redes, tá? Eu vou explicar o que seria esse modelo OSI, como que a gente tem que enxergar ele, né? Como é que a gente tem que se relacionar com ele, como que a gente tem que estudá-lo aí, e o que que ele tem a ver, o que que ele influencia no na nossa prática mesmo, tá? No nosso tipo, vamos fazer para valer, né? O que que ele tem a ver com essa relação toda, tá? Na realidade, para nós vai ser o nosso modelo mesmo, a nossa base de estudo. Nas aulas anteriores aí, eu abordei um pouquinho como que as redes surgiram, é, qual é a importância delas, o que que a gente faz com elas no nosso dia a dia, a revolução que aconteceu aí na, no sistema de comunicação entre as empresas e as pessoas, né? E, na verdade, Matheus, ainda assim é um ponto de partida, porque a partir daí a gente vai estudando elementos para a gente entender bem como que é essa parte aí, tá? Então eu vou registrar aqui o trabalho que você fez e como eu não recebi um outro trabalho, eu vou falar sobre a sua resposta aqui e acrescentar um pouco a mais aqui que eu acho que vai ajudar aí, tá bom? Então assim, eu pedi que a gente comentasse um pouquinho sobre o servidor numa empresa, qual é o papel deles, o que que eles o que que eles assim, se destaca na funcionalidade da empresa, na importância da empresa, tá? Aí você colocou uma resposta aqui, tá bacana, entendi. Aí você coloca assim que o servidor tem muitas funções, tais como controle de usuário, armazenar arquivos, como compartilhamento de sistemas, backup, replicar e outros. É isso mesmo, tá? Assim, de em termos de explicação, né, sem abordagem técnica, em termos de explicação para a gente poder falar para as pessoas no geral, é exatamente isso que você colocou aqui. Não precisa mudar nada, não precisa acrescentar nada. Agora, para mim e para você e para os demais alunos, a gente precisa ter uma visão sobre isso que você falou de uma forma muito mais um conteúdo técnico muito mais rica. No nosso caso, no seu caso, claro, naturalmente você está estudando, você está fazendo curso justamente para poder preencher essas questões técnicas. Então, eu vou mostrar para você um material que eu separei aqui na internet, bem rápido, só para a gente poder preencher esse conteúdo, ou começar a preencher esse conteúdo, tá bom? Então, eu separei hoje várias telas aqui que vai fazer parte da nossa aula, e eu vou te mostrar aqui isso, ó. Aqui. Certo? Aqui. Na semana passada, Matheus, eu falei que o servidor, ele é uma palavra que a gente usa ela tanto para falar da questão física, né, do computador em si, né, tipo, a empresa onde eu trabalho lá vai trocar o servidor, né, ou seja, vai trocar o computador, vai tirar o computador lá que está mais antigo ou não está dando conta da quantidade de dados e vai comprar um servidor mais rápido, melhor, tá bom? Matheus, deixa eu só te perguntar, você está me ouvindo bem? Sim, escutando. Tá bom, então. Então tá certo, ó. Então, essa ideia da palavra servidor, no caso da empresa, poderia ser, em alguma situação, eu estar falando especificamente da máquina, tá? Do computador, tá? Como, por exemplo, a gente pode ver assim, um exemplo. Olha, pessoal, o Facebook anunciou que a partir do ano que vem vai reestruturar o seu ambiente, vai trocar os servidores. Na verdade, o Facebook tem lá dezenas de servidores interligados e por um motivo técnico, por um motivo de performance ou por um motivo de segurança, vai trocar os servidores. Isso existe muito, tá bom? Então, quando a gente fala de servidores, podemos estar falando de máquina, computador, placa, memória, HD, velocidade, né? Mas muitas vezes você também pode estar falando de programa. Por exemplo, como eu mencionei, a Microsoft ela tem um programa para servidores extremamente utilizado nas empresas. Ele é conhecido como Windows Server, tá? Ele já surgiu
aí desde os anos 90 para cá. Atualmente a gente está na versão 2012, 2016, existem essas variações de versões, mas tem várias aí. O que esse programa faz, né? Ele controla a rede, ele gerencia os computadores da rede, ele gerencia o que as pessoas podem fazer na rede, né? O que a gente vai chamar aqui de usuários. Ele gerencia os recursos que a rede tem. Então, vamos supor que eu estou na rede e você também está na rede. Estamos na mesma rede na empresa. Só que o seu computador, ele tem uma impressora, o seu computador tem um HD de 3 terabytes. E o meu computador aqui, ele tem um HD de 80 GB e eu não tenho impressora. E o servidor, ele vai conseguir fazer com que eu utilize parte dos seus recursos físicos, entendeu? Eu utilizo a sua impressora, eu consigo utilizar parte do seu HD. Então, assim, o servidor ele tem esse papel, né, de fazer, de organizar, gerenciar, controlar a rede, tá? Estou falando do Windows Server da Microsoft, mas tem um outro servidor em pequenas e médias empresas também muito conhecido, que é o Linux, tá? O Linux é um sistema, como a gente já vem falando em algumas aulas, é um sistema de domínio público, é um sistema gratuito, e que ele tem todo um modelo, uma versão para servidores, tá? Onde ele vai controlar os arquivos, o acesso aos dados, a segurança. Então é muito normal quando a gente começa a falar de servidores, a gente começar a falar sobre Linux e também a gente começar a falar sobre o Windows Server, tá? Qual é o melhor, professor? Qual que eu devo aprender? Qual que eu vou trabalhar? O que eu falo para você no caso, Matheus, e para os demais alunos, é que assim, é muito importante que vocês procurem fazer estudos sobre eles, tá? Tanto o Windows Server quanto o Linux. Depois, se você achar que para você é melhor o Linux, você fica tranquilo que você está no caminho certo, não tem problema. Se você achar que para você é melhor o Windows Server, também tem muito mercado. Então, o que eu quero dizer é que os dois têm mercado, né? Os dois têm cursos para fazer, os dois têm muitos livros, os dois são usados no mundo todo. Então, dentro desse sentido, não tem problema você falar, eu vou estudar o Linux, e de repente você não ouve falar muito do Linux agora, mas quando você começar a estudar, você vai perceber que ele é comum sim, tá? Então, eu estou falando isso porque eu vou te mostrar algumas imagens aqui, ó, para falar do software e do hardware. Então, nesse caso aqui, quando você fala de Linux, a gente já imagina um computador. Mas na prática, quando você fala de Linux, estamos falando de programa, é um software. Claro, ele vai rodar no computador, ele vai precisar de um teclado, de uma HD. Então, eu estou mostrando aqui para você uma imagem que está escrito Samba. Tá? Esse é o nome de um recurso do Linux para gerenciar arquivos na rede. O nome dele é Samba, então a gente aprende a como configurar o Samba, como subir o servidor de arquivos do Linux, e o nome dele, não da máquina, mas do recurso, é Samba, tá bom? Vou continuar aqui, e aí a gente tem aí outros recursos que o Linux faz, como o Squid, que seria um recurso de configuração em rede dos recursos da internet na sua rede. Matheus, aqui eu queria chamar a sua atenção que é muito comum para nós utilizar uma nuvem para simbolizar internet, tá bom? Então, toda vez que você vê uma nuvem em qualquer ambiente assim de TI, ali significa uma conexão Wi-Fi ou diretamente à internet, tá? Então, quando a gente fala de Linux, é isso, tá? É lógico que ele vai rodar num computador, mas nós estamos falando de códigos, estamos falando de programa, e é isso que a gente estudaria em Linux, tá bom? Mas, como eu falei, o Windows tem uma resposta para o ambiente de rede, que são os servidores, e eles são extremamente funcionais nas empresas, tá bom? Essa aqui é a tela do Windows Server 2012, uma parte do programa, tá? Eu separei outras telas aqui, ó. Essa aqui é a tela iniciar do Windows 2012. Eu, inclusive, estou com um computador aqui que está rodando o Windows 2012. Na verdade, é assim, a gente usa essa máquina para gerenciar a rede. Então, no dia a dia, não é normal eu ficar usando o servidor. Na verdade, assim, eu configuro o servidor. Eu entro no servidor, verifico como é que está a operação dele e tal, mas não é uma máquina que eu fico operando. Por exemplo, eu estou dando aula para você agora no notebook.
Essa máquina que eu estou dando aula agora é a máquina que eu fico usando mesmo. É a máquina que eu vou aqui na internet, é a máquina que eu respondo um e-mail, é a máquina que eu baixo um arquivo. Tá? Então, isso é normal no computador que a gente usa. No servidor não é normal eu ficar usando ele. Tá? Eu apenas configuro, verifico, acompanho se está tudo certo. Agora, usar o servidor, não. Tá? E aí eu tenho vários ambientes de configuração do Linux e do Windows Server, tá bom? Nós vamos entrar em detalhes aqui porque senão a nossa aula vai para outro caminho aí. E agora eu vou falar para você, Matheus, da parte física, do hardware. Então, quando a gente fala de servidor, existem máquinas com isso, configurações específicas, com conteúdo de placa, de fonte, de memória muito específico. Algumas empresas são referências nesse mercado, tá? Como a Dell. Aqui, esse aqui é um modelo da HP. Você vê que ele tem um modelo específico, ó. É um DI 380p G8 Xeon. É uma super máquina esse equipamento aqui. Esse aqui é um computador da HP também. Também é um Xeon, tá? Então a gente pronuncia aqui como Xeon E3 1220, 8 GB de memória, tá? Aqui eu tenho outro servidor. Esse aqui é um da HP, é um Quad, tá? Aqui eu tenho outro modelo da IBM, é um System Xeon, é o X3200 ou 3200, tá? Eu tenho um outro modelo aqui da IBM, tá? E aí vai. E aí o que acontece? Quando você fala de servidores, tem vários ambientes para isso, vários tipos de máquina, de configuração. Esse aqui é um outro modelo de servidor. E aí eu separei para você uma placa-mãe. Nós conhecemos placa-mãe. Então a placa-mãe de um servidor, ela é diferente, ela tem mais recursos, ela cabe mais memória, tá vendo? Então, e naturalmente o preço é diferenciado, você vê que só essa placa é R$ 3.000. E aí eu separei uma outra placa para você aqui, ó, de cair o queixo, ó. Você está conseguindo ver a imagem aí? Então, ó, essa placa aqui, Matheus, ela cabe 4 processadores, tá vendo? 4 processadores. Só a placa-mãe, ela custa R$ 22.000. Só a placa, tá bom? É claro que a gente pode falar assim, né, Matheus? Nossa, quem é louco de comprar essa placa? Não, não é louco. Quem vai comprar essa placa geralmente, né? Geralmente é uma empresa, é uma corporação, é uma empresa que precisa ter um computador extremamente rápido, tá bom? Então eu vou tirar essa parte aqui agora, Matheus, porque o objetivo aqui era complementar a sua resposta, tá? E assim, para a gente poder ter uma concepção mais clara nessa questão de servidores, tá? E eu te aconselho, Matheus, continuar vendo isso, continuar estudando isso, tá? Seja durante a minha aula, seja quando você puder, vai aí no YouTube, vai no Google, dá uma pesquisa, questiona, tá bom? Por que usar servidor? Qual é a diferença entre os servidores? Qual é o melhor? Qual que eu devo usar? E assim, através disso, você vai cada vez mais tendo uma visão e um conhecimento diferenciado, que para nós é muito importante, tá bom? Por exemplo, hoje eu conseguiria montar um servidor para uma empresa, né? Não é uma tarefa tão simples, porque tem um peso de uma responsabilidade muito grande. Porque além de você montar, claro, ele vai ter que funcionar, tudo certinho e tal. Nós não estamos falando de um computador de R$ 2.000, de R$ 3.000. Estamos falando de uma máquina que o valor é bem alto. Então você precisa de muito cuidado com isso, tem que ter conhecimento para isso, tal, para que a gente consiga realmente fazer as coisas funcionarem direitinho, tá bom? Matheus, você quer perguntar alguma coisa? Sim, professor, uma pergunta que vem na minha cabeça. Como é que se administra um servidor? Certo, funciona assim, tá? Ó. Por exemplo, a partir do momento que você tem o servidor, aí no caso eu vou falar para você, máquina, né, computador e programa, né, funcionando, a gente vai apenas tipo administrar, gerenciar. Mas vamos supor que a gente ainda não tem, Matheus. A gente acabou de receber o computador. Tiramos o computador da caixa, da embalagem, estamos ligando ele na tomada, na energia, o HD está lá tudo certinho, mas ele não tem o programa. Então a gente vai instalar o programa. Instalar o programa é o Linux ou o Windows Server, tá? Então eu vou para o Windows Server, que é uma plataforma comercialmente falando mais comum, tá? Você vai encontrar mais servidores do Windows Server do que Linux, provavelmente.
Então, como é que é instalar o Windows Server? Te garanto, Matheus, que é igual, o processo inicial é igual instalar o Windows 10, tá bom? Tanto é que na nossa aula, aqui no nosso curso, eu vou instalar um servidor para vocês verem, tá? Então, Matheus, depois que eu instalo o servidor, aí entra um processo de configuração. O processo de configuração do servidor é eu determinar o nome da empresa, é eu determinar o nome das pessoas que vão usar, que seriam os usuários, é eu começar a habilitar os recursos do servidor. Por exemplo, ó, eu quero que o servidor, eu quero que ele controle os arquivos. Então, eu vou habilitar no servidor uma área que vai controlar os arquivos, tá bom? Eu quero que o nosso servidor ele controle, por exemplo, cada usuário que faça coisas diferentes um do outro. Eles não podem fazer todo mundo a mesma coisa. Eu vou dar privilégios diferentes para cada um de acordo com a característica do funcionário na empresa. Então, é nós que vamos configurar isso. Só que veja bem o que eu estou falando. Ó. Eu estou usando a palavra configurar. Tá vendo? E tudo isso, Matheus, a gente aprende, a gente estuda isso num curso de servidores, tá bom? No nosso caso aqui, estamos falando de redes e nesse momento eu estou falando sobre a parte de configuração do servidor. Vamos supor, Matheus, que depois de algumas horas, tá? Algumas horas, ou depois de um tempo, aí a gente configurou o servidor. Aí o servidor ele fica ligado direto e conectado na rede. Cada computador que entra na rede, ou cada usuário que entra na rede e que tenta entrar no servidor, porque nós configuramos esse ambiente, ele vai pedir o nome do usuário e a senha. Quando a pessoa entrar, ela vai poder fazer e ver aquilo que foi configurado. É nessa hora que você vai administrar, que você vai gerenciar. Como é que você vai gerenciar isso? Você vai entrar através de uma outra máquina, tá? E aí, remotamente, você entra no servidor, tá bom? Você pode entrar no servidor fisicamente, você pode ir até onde ele está, pegar o teclado do servidor, abrir ele e olhar lá as contas do usuário, olhar o que está sendo feito. Pode, isso também pode ser feito, tá, Matheus? Mas geralmente não é muito comum, a gente prefere muito não ficar tendo contato com o servidor. É interessante que ele fique lá funcionando, paradinho, e você vai numa outra máquina e acessa como administrador os recursos do servidor. E ali você faz a checagem de dados, você verifica a parte do backup se está acontecendo direitinho, você verifica as atualizações, porque ele vai fazendo atualizações. Então, na verdade, existe todo um protocolo de como que a gente faz isso dentro de um ambiente funcional mesmo de servidores. Tá? Então, existe o termo gerenciar, né? Organizar, administrar, e existe o termo configurar. O termo configurar é feito muito no início, né? Na implantação. Aí depois a gente até configura, mas são coisas mais específicas, são habilitações de recursos que a gente vai fazendo, tá bom? É interessante dizer assim, viu, Matheus? Existe realmente todo um mercado, né? Toda uma área de estudo quando a gente fala de servidor. O Windows e também Linux. Todos eles você assim requer um tempo de estudo e tal. Eu pretendo falar mais sobre isso no nosso curso, tá? Estamos falando disso agora porque foi a atividade que você fez aí, tá bom? Mas esse gerenciar você faz ele através de um outro computador que você entra na rede. Aí você fala assim, mas o que você faz lá, professor? Por exemplo, ó, vamos supor que tem um funcionário novo. Entrou um funcionário novo, ele vai começar a trabalhar na segunda-feira. Esse funcionário ele não tem uma conta no servidor. Aí eu chamo o Matheus para criar a conta do funcionário Pedro, que vai entrar na segunda-feira para trabalhar. Aí você é o nosso administrador de redes. Você vai lá no servidor, você tem um lugar que você vai entrar, criar uma conta para ele. Tem um lugar que você vai dizer o que o Pedro pode fazer. Então você é o nosso administrador. Você entendeu? Claro que para isso, né, você conhece, você vai ter o conhecimento do programa. Você entendeu? Beleza, Matheus? Tudo bem. Tá, joia. Matheus, vou dar o início na nossa aula aqui, e se por um acaso o nosso horário vencer tal, e a gente não habilitar uma outra aula, na semana que vem a gente vai continuar a partir do ponto que eu parar aqui, tá bom? Beleza? Ok. Tá ótimo, ó. Então é o seguinte, então nas últimas aulas eu fiz uma abordagem teórica para vocês de como as coisas começaram, tal. Só que é o seguinte, Matheus, a partir dos anos 80 e dos anos 90 e dos anos 2000, as coisas se aceleraram de forma assim extraordinária. O mundo de tecnologia, na área de redes, na área de internet, na área de programas. Tipo assim, ó, cada vez mais pessoas
passaram a usar essas tecnologias. Ó, cada vez mais novos produtos surgiram nesse ambiente. Cada vez mais a internet se tornou comum para todo mundo, né? Então, o que aconteceu? Dos anos 80, 90, ano 2000 até 2010, as coisas assim aceleraram. Tanto é que hoje em dia crianças de 5 anos de idade pegam o smartphone como se pegasse um brinquedinho e sai fazendo as coisas. Na verdade, tudo isso aconteceu realmente por conta, né, da facilidade com que as coisas foram se tornando e com o avanço da tecnologia, tanto dos computadores, quanto da internet, quanto do sistema, dos programas. E para isso acontecer, nós tivemos que ter as padronizações, né? Ou seja, essa evolução, essa facilidade aconteceu dentro de padronizações. No mundo de redes de computadores, Matheus, a gente tem uma referência, que é o modelo OSI, tá bom? O modelo OSI, Matheus, ele está aqui, ó. O modelo OSI é esse aqui, ó, tá? Só para você. O modelo OSI é isso, tá? O modelo OSI, Matheus, é um conjunto, tá? De regras, tá? Que determina como que as comunicações entre sistemas, entre equipamentos em rede devem acontecer, tá bom? O modelo OSI ele foi implementado pela ISO. A ISO é uma entidade internacional, tá? É uma entidade que ela regulamenta, ela organiza os padrões internacionais de como algumas coisas devem acontecer, de como algumas coisas devem funcionar. É interessante a gente deixar claro que a ISO, International Organization for Standards, ela não é uma entidade apenas para o mundo de tecnologia, para o mundo de redes de computadores. Essa entidade, ela atua em várias outras frentes no sentido de padronização, tá? E ela é entidade mundial, né? Ou seja, internacional. Mas cada país, como o Brasil, tem as suas entidades, né? Suas organizações, que vai fazer as padronizações regionais. Aqui no Brasil, Matheus, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? E aí é muito bom, Matheus, a gente deixar claro e a gente entender que a ABNT ela é associada à ISO. Então, por exemplo, ó, engenheiros que atuam na ABNT, profissionais que atuam na ABNT, indiretamente também atuam na ISO. Tá? Aqui a gente realmente está tratando, Matheus, de um ambiente técnico, de um ambiente científico mesmo. A gente hoje em dia tem visto muito aí as pessoas falarem coisas que não sei o que, ciência para cá, ciência para lá, ciência não sei o que, achismo. Não. Aqui é uma questão técnica, né? É uma questão de ciência mesmo, tá? Então, assim, existe um ambiente de profissionais, organizações que cuidam disso, tá bom? Então, quando eu falo assim para você, Matheus, você tem aí um notebook, você vai conseguir colocar o seu notebook na rede porque ele tem Wi-Fi. Eu estou falando isso mesmo sem saber qual é o seu notebook, desde que você tenha comprado ele esse ano, seja um modelo novo, ou seja o ano passado, não tem problema. Eu estou falando isso porque nós estamos falando de uma coisa que já é padronizada. Ou seja, todos os notebooks eles têm lá a conexão Wi-Fi, que é uma conexão de rede sem fio, que ela é padrão, né? Ela vai funcionar com qualquer dispositivo sem fio, tá bom? Então, no Brasil existe a ABNT e que nós vamos ter como referência o modelo ISO para o nosso ambiente em rede. E o que a ISO ela propôs, Matheus? Ela propôs que as empresas, tá, ó, que a sociedade ela se espelhasse, ela adotasse um modelo de como que essas comunicações entre essas tecnologias vão acontecer. Então, o modelo OSI foi apresentado em 1983 e formalizado em 95, ou seja, em 95 ele foi oficializado, né? E esse modelo ele tem como principal objetivo uma questão de padronização. A palavra standard aqui, Matheus, é padrão,
tá? Então, é um modelo padrão, um modelo standard, um modelo de base, tá? Para protocolos de comunicação. E aí, Matheus, eu vou grifar uma palavra que a gente vai ouvir falar muito no nosso curso, tá bom? É a palavra protocolo. A partir da aula de hoje, você vai ouvir e você vai falar e você vai estudar muito sobre protocolo. Você vai ver essa palavra utilizada em várias situações. E aí a gente vai amadurecendo isso, como que a gente enxerga isso, tá bom? Então, Matheus, sem ficar colorindo muito a nossa tela aqui, vamos deixar claro o seguinte, ó, o modelo OSI ele foi constituído a partir da década de 80 para 90 com o objetivo de padronizar como que os computadores, né, como que os sinais, como que os dados, como que a comunicação vai acontecer de um ponto a outro ponto. Olha aqui, ó, a comunicação, ó, de end to end, tá vendo? De um ponto a outro ponto. Essa comunicação, seja ela dada por sinal elétrico ou não, seja ela dada por um sistema de controle, ela vai obedecer o modelo OSI, né? E o modelo OSI, ele foi apresentado através de 7 camadas. Essas 7 camadas, Matheus, elas têm como objetivo trazer detalhes, né, de como que a comunicação naquela parte vai acontecer, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula para você e você está ouvindo a minha aula agora, está participando da minha aula. Essa aula está acontecendo porque eu estou aqui na minha casa, utilizando um computador que está conectado na internet, e você do outro lado, você está na sua casa, na sua residência, você está aí também com um aparelho conectado na internet. Pode ser um smartphone, pode ser um computador, pode ser um tablet, mas os nossos equipamentos estão conectados na internet. Nossos equipamentos estão conectados na internet através de uma conexão de rede, seja ela física, usando cabo, ou seja ela pelo ar, seria o Wi-Fi. No meu caso aqui, eu não estou usando cabo de rede, então a minha conexão é o Wi-Fi. A sua provavelmente é o Wi-Fi. Essa conexão Wi-Fi, Matheus, ela tem um padrão de como está acontecendo. Ela tem um padrão de velocidade, de comunicação, de segurança. E esse padrão, ele é descrito aqui nas camadas do modelo OSI, tá bom? Dependendo do que a gente estiver falando agora aqui, talvez eu esteja falando para você da camada 1, que é a camada física, ou da camada 2, que é a camada de enlace, tá bom? Então, assim, a ideia do modelo OSI é fazer com que determine estrutura, né, característica, referências de como que isso tem que acontecer, tá bom? Eu vou te dar um exemplo, assim, mais próximo nosso, tá bom? O WhatsApp. WhatsApp. O que é o WhatsApp? O WhatsApp é um aplicativo, né? É um recurso que a gente utiliza para se comunicar. Né? A gente instala o app no aplicativo e você adiciona contas de pessoas e você passa a se comunicar. O WhatsApp, ele é um software. Nós estamos falando de um software. Então, se você olhar nessa listinha aqui, Matheus, da camada 1 à camada 7, o WhatsApp, ele com certeza, ele figura, né, ó, ele funciona, né, ó, no nosso sistema de rede por aqui, ó, tá vendo? Ó? Dificilmente o WhatsApp ele vai ter uma interferência na funcionalidade física, na funcionalidade de enlace, na funcionalidade de rede. Né? Como nós estamos falando de um aplicativo, de um app, por exemplo, ó, eu estou usando aqui no meu computador o Windows 10 e eu coloquei o WhatsApp no meu navegador, né? Habilitei aqui com o meu smartphone. Ou seja, o WhatsApp está se comunicando com o meu navegador, que, claro, consequentemente, o meu navegador está se comunicando com o meu sistema Windows, né? Que claro que o meu sistema Windows está se comunicando com outros aplicativos de segurança. Então, mas nós estamos aqui, Matheus, como eu te falei, ó, nesse estágio aqui, ó, da camada 7, da camada 6, da camada 5, tá bom? Vamos supor, Matheus, que durante a minha aula agora, aqui, eu tenho um gato aqui, Matheus, na minha aula, que toda hora ele fica passando aqui e querendo a minha atenção, entendeu? É uma gata. Vamos supor, Matheus, que a gata passa aqui no cabo de energia e ela desliga o meu roteador, entendeu? E aí o meu roteador ele desliga.
Daqui a pouco a nossa aula vai parar, né? Porque eu fiquei sem sinal de internet. Olha que legal, Matheus. O meu computador está funcionando, o meu Windows está ligado, o meu navegador está funcionando, o WhatsApp está aberto, mas ele perdeu o sinal, o WhatsApp vai cair na hora depois que perdeu o sinal, né? Então, houve um problema aqui na minha comunicação com você, Matheus, mas o meu problema de comunicação com você, ele partiu, ele surgiu, né? A partir de um problema físico. Apesar da minha rede ser Wi-Fi, mas o meu aparelho físico, ele foi desligado e aí ele vai parar de transmitir o sinal para mim. Você entendeu? Então, assim, essa comunicação que nós estamos fazendo agora, exatamente agora, ela passa por todos esses processos, tá? E cada processo tem a sua responsabilidade, cada processo tem a sua função, tá bom? Nós vamos fazer um estudo no nosso curso, na próxima aula e nas duas próximas aulas e na aula de hoje, né? Que a aula de hoje, daqui a pouco, eu sei que vai estar finalizando. Nós vamos fazer um estudo, Matheus, sobre cada camada. É um estudo superficial, tá bom? Porque seria interessante que nós pudéssemos dedicar mais horas sobre cada camada. Mas eu não vou poder fazer isso porque senão o nosso curso se torna muita teoria. E nós vamos ter teoria sim, mas eu preciso de uma teoria mais prática, mais direta, que você possa usar na sua casa aí, por exemplo. Essa daqui, eu vou pedir que você complemente os seus estudos, aí que são as atividades que eu vou passando para você. Então, Matheus, eu vou começar aqui por uma questão de ordem, falar primeiro da camada física, mas depois eu vou dar um salto e vou falar da camada 7, tá? Então, eu vou falar da 1 e da 7, que é para a gente deixar muito claro o que, que elas fazem, né? Qual é a diferença entre elas. Para isso, Matheus, você consegue enxergar o texto aí? Dá para você ler ou não? A letra está pequena. Consigo, assim que chegar. Tá bom, eu vou dar. Eu não sei se nós temos tempo suficiente, mas eu vou pedir para você dar uma lida rapidinha, pode ser? Pode. Aí você vai lendo aí, daqui a pouco eu te interrompo e a gente continua aqui. Então pode ler só para você, tá? Não tem problema. Ok. Ok, Matheus. Aí, Matheus, eu te interrompi agora, Matheus, porque assim, ó, essa tela ficou gravada aqui, né? Depois eu vou pedir que você dê um stop e tal, e esse material depois eu até mando para você, tá? O que acontece, Matheus, na camada física? A camada física, ela trata de toda a parte de comunicação, tá? É relacionado à questão do sinal, a questão da eletrônica, a questão da placa, a questão do cabo, a questão do conector, a questão, por exemplo, na sua casa aí, ó, do seu roteador ou modem roteador, tá? A questão da antena que você deve ter aí, ou o cabo que está chegando até aí. Então, veja bem qual é o papel da camada física no modelo OSI. É determinar, né, ó, o protocolo, certo? Ó, determinar as regras, tá, de como tudo isso tem que acontecer. Então, por exemplo, ó, se eu for, né, aqui numa loja aqui perto de casa e eu comprar um roteador, esse roteador ele tem que obedecer, né, todo o padrão, né, da camada física em termos de funcionamento. Então, desde a parte elétrica, de ligar ele na tomada, até os conectores, até o sinal, a distância, tudo isso ele tem que obedecer. Nós sabemos que isso vai acontecer, senão eles não conseguem vender esse aparelho também, tá bom? No nosso curso de hardware, nós falamos muito de bits, de bytes, kbytes, fizemos trabalho de matemática de conversão e tal. Então, ó, é, tudo na informática é isso. Então, o que as redes fazem, né, o que os computadores em redes fazem, é essa comunicação de dados através de sinais elétricos ou digitais, e esses sinais são transformados para os programas, né, através dos bits e lá na frente através de dados que a gente possa enxergar. Então, a camada física, Matheus, nós podemos afirmar que é aquela camada que está relacionada de forma muito próxima entre a questão do 1 e 0, né? O 1
como sinal elétrico e o 0 sem o sinal elétrico, tá bom? Claro que tudo isso existe uma série de protocolos para que isso ocorra, existe uma série de procedimentos que vai acontecer nesse processo, entre a transmissão de dados digitais através de dados elétricos, de sinais elétricos. Mas é isso que vai acontecer sim, tá bom? Na camada física, quem se interessa na camada física, Matheus? Pessoas, empresas que criam aparelhos, profissionais de rede que trabalham na parte da estrutura física da rede, cabista, pessoas que fazem a parte de montagem do servidor na questão física, entendeu? Então, a gente precisa ter um estudo, um conhecimento sobre isso, tá? Tem que decorar tudo isso, professor? Não, estamos falando aqui de estudo, de conhecimento, e conhecimento a gente vai desenvolvendo, aprendendo e aprimorando, tá bom? Matheus, agora eu saltei todas as outras camadas, não porque elas não sejam interessantes, pelo contrário, todas, sem exceção, são interessantes e merecem a nossa atenção. Mas eu saltei direto para a camada 7, que é para a gente ter uma visão muito clara entre a diferença em uma e outra, tá bom? A camada 7, Matheus, ela já trata dos programas, do que a gente faz no computador, no smartphone, no tablet, tá bom? Ela trata estritamente dos programas que se comunicam em rede, porque nós estamos falando de redes de computadores. Então, todo programa, qualquer programa que se comunique em rede, ele vai atuar, né, dependendo da função do programa, claro, ele vai atuar na camada 7. Eu vou dar uma parada aqui, também para a tela ficar aqui, e você fazer uma lida rápida, e eu já te interrompo, tá bom? Tá bom. Certo. Bom, Matheus, aí depois, se você quiser, depois volta esse vídeo, dá uma pausa aqui novamente, aí você lê ele com calma aqui, tá bom? Matheus, então é assim, ó, a camada 7 do modelo OSI, ela abrange tudo aquilo que está relacionado com os programas que trabalham, e outra, tá, Matheus? Os programas que trabalham naquela parte mais funcional, mais interface do usuário. Nesse caso, eu estou falando mesmo do navegador, estou falando do WhatsApp, estou falando dos jogos de computador, né? Eu estou falando, por exemplo, dos programas de e-mail, tá vendo? Eu estou falando desses recursos de atualização que tem, né? Tipo, tem lá o Windows, tem o Windows Update. Então, todos esses programas que trabalham nessa primeira parte junto com o usuário, esses programas eles são obrigados a seguir recomendações da camada 7 para funcionar. É importante a gente destacar também aqui, e aí eu vou escrever aqui vou colocar apenas um SO na nossa tela aqui, Matheus. É importante a gente destacar que nessa hora aqui, tá? Esses programas, esses aplicativos, eles vão estar trabalhando diretamente com o sistema operacional, com o SO. Tá? Então, se você estiver ouvindo minha aula e vendo minha aula no seu smartphone, e seu smartphone, né, ele pode ser que ele esteja usando o Android, tá? Se ele estiver usando o Android, é o Android responsável por estabelecer essa comunicação da camada 7 com os seus aplicativos, com o Zoom, com o WhatsApp, tá bom? Se você estiver usando um iPhone, então o seu sistema operacional é o iOS, e o seu sistema operacional é o que é responsável por manter aí essa camada 7 funcionando e permitindo a comunicação entre aplicativos e os recursos de rede. Então, na verdade, nós estamos falando assim de cada camada, Matheus, como se fosse uma pequena ponte entre a gente tem que passar por ela para chegar até a outra parte, até essa comunicação acontecer, tá bom? E aqui, Matheus, tem aquilo que eu falei para você, que a partir de hoje a gente vai ouvir e vai começar a estudar com mais frequência, tá? Que são protocolos, tá bom? No mundo de redes de computadores e, na verdade, no mundo de TI,
como em outras áreas, mas no mundo de TI, na área de informática, existem muitos protocolos, tá bom? São dezenas de protocolos. Nós temos que entender todos, professor? Não, não tem necessidade de você ficar desesperado e querer aprender todos os protocolos. Nós vamos estudar e desenvolver os protocolos que nós temos necessidade de trabalhar com ele nas primeiras atividades, nas nossas primeiras práticas, tá bom? E aí, ao longo do tempo, dependendo do caminho que você vai fazer, dependendo da área que você queira atuar na área de TI, você vai ter que desenvolver sobre protocolos específicos. Você vai ser apresentado a outros protocolos, tá bom? No meu caso aqui, né, na minha aula, eu conheço alguns protocolos pela área que eu atuo e tem alguns que eu tive que desenvolver mais, né, por conta da minha necessidade prática do meu dia a dia aqui, tá? Mas para adiantar para você aí, Matheus, alguns protocolos para nós têm que ser muito comuns. Esses que eu estou listando aqui para você são alguns deles, tá? A gente vai ter que estudá-los, não precisa estudar todos na minha live, você pode fazer estudo paralelo, isso é muito bom. E tem outros também que eu vou apresentar para você aqui, que você vai poder fazer um estudo mais detalhado, tá bom? Tem alguns que é comum, tá? Ou seja, um técnico de informática, ele tem que conhecer, ele tem que saber ali, mesmo que ele não use todos os dias, né, diariamente, mas ele tem que ter uma referência sobre aquele protocolo, saber como que ele deve iniciar o seu uso, caso ele precise, tá bom? Eu vou voltar agora aqui, depois a gente fala mais sobre essa parte, tá? Não quero ficar falando muito de nomes para você, para não ser muita informação e não ser conclusiva. Então, não quero adiantar muito aqui. Matheus, eu vou voltar todo o nosso slide aqui, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa nossa aula, ela começa eu apresentando para você o que vem a ser o modelo OSI, tá? Para que ele serve, tá? Como que ele surgiu, tá? Então, eu vou trazer agora o nosso slide da nossa primeira aula aqui, porque o conteúdo da nossa aula é eu fazer uma apresentação dele, tá? E deixar claro para nós do porquê que a gente tem que estudá-lo, tá? No nosso caso aqui, o objetivo aqui é a gente realmente estabelecer um contato com o modelo OSI. Então, vamos supor que você fale para mim assim, professor, eu realmente não conhecia o modelo OSI. Então, para nós, agora é o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro estudo. Vamos supor que você já tenha falado para mim que você já ouviu, que você teve com outro professor que comentou, que você viu isso lá onde você estuda, até na escola mesmo, não tem problema. Então, a partir de agora, você já ouviu ele, então você tem que entender que ele, para nós, no ambiente de redes, ele é muito importante. E ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência para a gente fazer outros estudos, tá bom? E aí a gente entender para que ele, né, qual é a aplicação dele, qual é a sua função. A sua função principal, tá? No caso do modelo OSI, Matheus, é estabelecer padrão, é estabelecer referência de comunicação, como as coisas vão acontecer, tá bom? E aí tem as suas características. Cada camada tem característica, cada camada tem a sua estrutura de funcionamento. E essas características elas devem ser conhecidas por nós, pelo menos algumas características mais comuns, né? E aí, como eu falei, dependendo da sua área de atuação, tá? Dependendo da sua área de atuação, você tem que fazer um estudo mais detalhado, tá bom? Matheus, para essa semana que vai entrar agora, eu tenho uma atividade que eu vou deixar lá no nosso grupo, que é essa daqui, ó. Então, aqui, ó. Não sei se você vai conseguir enxergar, mas não tem problema, porque eu vou colocar ela lá no WhatsApp depois, tá? A atividade é sobre o modelo OSI, tá bom? E você vai fazer uma pesquisa sobre duas camadas, que é a camada física e que é a camada de enlace de dados, tá? E você vai comentar sobre elas. Você vai comentar sobre a função dessas camadas e a característica, tá bom? É importante que você descreva na sua atividade aí, pelo menos, no mínimo, 5 linhas sobre cada uma delas. Se você quiser falar 10 linhas, ótimo, não tem problema algum. Eu estou falando isso porque chega lá você acaba vendo que tem muita coisa e não dá para falar só em 5 linhas. Não tem problema. Você vai fazer isso no caderno, aí você manda para nós no grupo, tá bom? Então, essa é a atividade da semana. Eu vou dar um print nessa tela e aí eu vou estar colocando para nós
lá no nosso grupo, tá certo? Matheus, eu já tenho até condições de fechar a aula, mas antes de fechar a aula, eu queria saber se você quer fazer alguma pergunta sobre a aula passada, sobre essa aula. Se você quiser voltar a falar sobre servidores como dúvida, você pode falar. Tem alguma pergunta? Não, professor. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá, joia, então. Então, assim, tá, ó, esse material que eu uso na aula, Matheus, se você quiser, eu mando para você é, lá no grupo, e aí você vai poder ter esse material aqui, vai poder estar consultando ele, mas quando eu passo uma atividade, um trabalho para vocês, eu preciso muito que vocês façam esse trabalho no sentido de pesquisa mesmo, tá bom? Não se apoie só no material que eu estou usando. Apesar que o meu material também eu fiz uma pesquisa, uma parte eu extraí de fontes da internet, outra parte de material que eu domino e tal. Mas, assim, é importante que quando a gente fala de pesquisa, você realmente a gente vai para a internet, a gente vai para um livro, ou se você tem algum parente, algum conhecido que já trabalha com isso, pergunte para ele. É muito bom perguntar, sei lá, de repente ele pode até não saber te dar detalhes, entendeu? Mas ele vai falar, olha, eu ouvi falar, mas isso aí é teoria, não tem problema, tá bom? Nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, para você e os alunos que não estão presentes agora, mas para você, a nível de pesquisar, é sempre muito importante. Sempre que você fizer isso, você vai perceber que a gente vai achar muita coisa. E aí, é claro, a gente tem que procurar focar nos nossos objetivos no momento. No momento nosso aqui é redes, né? Ou seja, como que a gente deve começar a entender e enxergar esse ambiente aqui, tá bom? A parte do modelo OSI, apesar de eu estar mostrando para você aqui texto e tudo mais, ele tem uma abordagem prática, sim, tá? Aqui, claro, é só uma apresentação, mas tudo isso que tem aqui, a gente leva para uma prática, né, no nosso dia. Tanto a nível de programa, de software, quanto a nível físico. Mexer com os cabos, com os aparelhos, com os equipamentos que eu vou estar apresentando para vocês aí, tá bom? Matheus, então vou encerrar nossa aula aqui, e aí deixa eu te falar uma coisa. Nós pretendemos retomar as aulas agora em agosto, as aulas presenciais, tá? Então, assim, Matheus, o que eu sei é que a escola está se estruturando lá, tá? Está se organizando lá o laboratório, porque eu não vou poder receber muitos alunos na nossa sala, tem a questão do distanciamento, mas agora eu também sei que a nossa turma das 8 da manhã, ela tem menos alunos. No início a gente estava lá com muitos alunos, então estava complicado. Mas agora não. E eu sei que quando a gente voltar presencial, Matheus, vai vir alunos que não estão assistindo as lives, entendeu? Então, Entendi. para você estar ciente aí, a gente deve voltar a partir de agosto. Ainda semana que vem a gente tem a live, e aí eu confirmo com você tudo isso. Que provavelmente vai ser logo o primeiro sábado, depois do dia 5 de agosto. Né? Pelo menos com esse negócio dessa pandemia do Covid-19, parece que a coisa está tendo um controle, então a gente vai poder voltar. Então, eu acredito que nas próximas aulas com exceção ainda da semana que vem, a gente já passa a ter as aulas presenciais aí, tá bom? Também. Ok, Matheus, obrigado então pela presença aí e eu te aguardo então na próxima aula. Fica de olho para você fazer as atividades, tá bom? E a gente se fala aí. Um abraço, Matheus. Abraço, professor. Até mais. Até mais.